O momento do abençoado culto do sábado chegou, mais uma vez. Hoje, vamos tomar um tempo para compartilharmos a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Compreensão que Deus nos deu. Se Deus não tivesse nos dado o entendimento, hoje seríamos tolos e ignorantes, pois não poderíamos reconhecer Deus e nem ter esperança pelo reino dos céus. Os profetas da Bíblia profetizaram que Deus viria a esta terra na época do Espírito Santo e daria o entendimento para a humanidade para reconhecê-lo. Vejamos a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. A Bíblia nos ensina que o mistério de Deus é reconhecer quem é Cristo. Já que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele, reconhecer Cristo é um dos aspectos mais importantes para podermos receber a salvação e entrar no reino dos céus. Então, quem pode reconhecer corretamente e receber Cristo que vem a esta terra em carne? A Bíblia e os profetas dizem que são aqueles que recebem o entendimento de Deus. Vamos descobrir a resposta dessa pergunta na primeira epístola de João, capítulo 5. Vejamos a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado. O que Ele nos tem dado? Está escrito: nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Para encontrar Deus, nós precisamos absolutamente do entendimento. Nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sem o entendimento, não podemos encontrar, reconhecer e nem receber Deus quando Ele vier a esta terra em carne. Agora, vamos ver o Salmo de número 111 para saber a quem Deus prometeu dar esse tipo de entendimento. Vamos ver o Salmo de número 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam o que eles têm? Tem prudência todos os que o praticam. Em outra versão se diz mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Não é por Deus ter aberto a porta para nós, recebermos toda a sabedoria e conhecimento, e nos ter dado uma mente para entender que podemos seguir seus mandamentos? É por isso que aqueles que guardam os mandamentos de Deus são os que receberam o entendimento de Deus. É por isso que guardamos diligentemente o mandamento de Deus hoje e não os mandamentos de homens. No livro do Apocalipse, capítulo 4, está profetizado sobre o restante da descendência da mulher que são redimidos da terra. Esses são aqueles que ficam contra o diabo e permanecem absolutos ao lado de Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus. Em outras palavras, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus têm algo em comum, que é o entendimento. O que as pessoas com o entendimento têm a oportunidade de conhecer? Elas podem chegar a conhecer a Deus. Aqueles que têm o entendimento são os que guardam os mandamentos de Deus. Deus não esconde a sua existência daqueles que guardam seus mandamentos, e sim, a revela a eles.
Mais uma vez, podemos encontrar a resposta definitiva para isso na primeira epístola de João. Vamos abrir a primeira epístola de João, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. O escritor do livro dos Salmos e o apóstolo Paulo não testificaram sobre o mesmo assunto? A Bíblia diz que se há um testemunho de duas ou mais testemunhas, o testemunho deve ser confirmado como verdadeiro. Vamos ver o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quando vemos essas palavras na Bíblia, podemos entender que aqueles que dizem que conhecem a Deus, sem fazer o que Ele ordena, são todos mentirosos. Isso porque Deus nunca deu a eles o entendimento que os permitisse reconhecer a Deus. De acordo com a Epístola aos Gálatas, a lei nos leva para quem? Ela não nos leva para Cristo, ou seja, nos guia para o nosso Deus? Devemos conhecer os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que todos os que obedecem aos mandamentos de Deus são os que têm o entendimento. Essas são as pessoas que podem reconhecer, receber e encontrar Deus que veio à Terra em segredo. Na aldeia global de hoje, os que guardam os mandamentos de homens, e não os de Deus, são como a areia da praia. Então, Deus aparecerá a eles? Ele nunca fará isso. Aqueles que dizem conhecer a Deus, mas não fazem o que Ele ordena, não têm isso. O que é isso? Eles não têm o entendimento que Deus nos deu. Já que eles não têm o entendimento, eles podem compreender a Deus? Não importa o quanto as preciosas palavras de Deus são dadas e explicadas a eles 100%. Eles não acreditam nas palavras. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O fator principal em seus ensinamentos são os mandamentos de homens, e não os mandamentos de Deus. Deus guia os que guardam os seus mandamentos a conhecê-lo, dando a eles o entendimento e compreensões para que possam recebê-lo. Porém, aqueles que olham para Deus através dos ensinamentos dos mandamentos de homens chegam a considerar Deus como um herege ou como um agitador de uma seita. Assim, é evidente que eles não podem reconhecer Cristo. Esse assunto foi mostrado claramente 2000 anos atrás. Os que guardam os mandamentos de Deus têm um entendimento que os leva a reconhecer a Deus. Independente de Deus ter vindo a esta terra em carne como homem ou como mulher, o fator mais importante em poder encontrar Deus e reconhecê-los é obedecer aos mandamentos de Deus. Vocês não concordam? Vamos descobrir por que Jesus disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. No livro de Isaías, capítulo 29. Vamos ver mais profundamente sobre esse assunto, indo ao livro de Isaías, capítulo 29, versículo 11. Toda visão já se vos tornou. Aqui, a visão indica a Bíblia. Toda visão já se vos tornou como as palavras do quê? De um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca
e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Versículo 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes. O que acontecerá com ela? Toda ela se esconderá. Isso significa que essas pessoas se tornam aquelas que não podem conhecer a Deus. Se elas não tivessem conhecido qualquer ensinamento de homens, elas poderiam reconhecer rapidamente a Deus. A perspectiva de sua fé foi completamente controlada pelos mandamentos de homens. Isso faz com que elas criem seus próprios estereótipos sobre Deus. Como resultado, elas não podem crer em Deus, mesmo que o próprio Deus venha a esta terra, em carne, e explique a elas todas as profecias na Bíblia. Isso porque elas julgam e discernem tudo dentro do padrão que os humanos criaram. Entre aqueles que seguem os mandamentos ensinados pelos homens, podemos compreender por que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos prudentes se esconderá. Em outras palavras, isso significa que eles nunca poderão reconhecer a Deus. É por isso que o profeta Oséias disse, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, os que dizem crer em Deus são destruídos por falta de conhecimento. Já que eles não têm conhecimento dos mandamentos de Deus e tentam julgar a verdade da Bíblia através dos ensinamentos e mandamentos de homens, o seu entendimento de Deus e da Bíblia sempre se contradiz. No livro de Isaías, capítulo 43, diz, Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No livro de Atos, capítulo 4, o que mais diz? A salvação não é encontrada em nenhum outro além de Jesus. Sobre a Bíblia, eles dizem, como as palavras podem ser tão diferentes, de uma para outra, dentro da mesma Bíblia? Por meio dessa falsa presunção, eles chegam na conclusão de que a Bíblia não é confiável, é meramente um livro escrito por homens. Eles dizem, o livro de Atos foi escrito por um homem chamado Lucas. E os registros de todos os profetas no Antigo Testamento se aplicam só para o povo de Israel, não para toda a humanidade. A conclusão deles continua a guiá-los para a direção errada. Isso porque eles não têm o conhecimento nem os ensinamentos corretos sobre a Trindade. O que nós guardamos? Nós guardamos a Páscoa. A Páscoa é o mandamento de quem? É o absoluto mandamento de Deus, pelo qual Deus nos ordena guardar, de geração a geração. As igrejas guardam esse mandamento hoje? Não, não guardam. Para nós, é um dia muito precioso, mas para outras igrejas no mundo, é um dia sem importância. Esse dia importante, que foi registrado por Deus na Bíblia, é considerado como algo sem importância para eles. Além disso, por eles terem aprendido com os mandamentos de homens, até o sábado também é um dia sem sentido para eles. Mas, o que ele é, aos olhos de Deus, é um dia muito importante para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. O que Deus fez através da Páscoa, que nós celebramos? Deus revelou a sua existência através dela. Quando não conhecíamos a Páscoa, não importava quantas vezes líamos o livro de Isaías capítulo 25, não podíamos entender, e não importava quantas vezes líamos sobre Melquisedeque, na Epístola aos Hebreus capítulo 5, não sabíamos, porque Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque. Porém, depois de compreender a vontade de Deus na Páscoa e guardar esse mandamento, chegamos a entender claramente as palavras no livro de Isaías capítulo 25, nos Evangelhos de João capítulo 6 e de Mateus capítulo 26. Não entendemos completamente o significado por trás do porquê guardamos a Páscoa? Se falharmos em guardar a Páscoa, a quem falharemos em reconhecer? Nunca poderemos receber Cristo, que veio à Terra pela segunda vez. Se não o recebermos, a quem mais falharemos em receber? Não poderemos receber a esposa do Cordeiro, que é a nossa mãe Jerusalém Celestial. No livro de Isaías, capítulo 29,
está escrito: quando aprendemos os mandamentos de homens, a sabedoria e prudência perecem. Para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, Deus dá a eles o entendimento para que possam conhecer o verdadeiro Deus. Então, nós, que guardamos os mandamentos da Páscoa e do sábado, podemos reconhecer a Deus, mesmo que Ele venha a esta terra em carne? Sim, nós podemos reconhecê-lo. Livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor, dos exércitos, dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. As palavras da profecia aqui, no versículo 9, mostram que há algumas pessoas que gritarão: eis que este é o nosso Deus. A Bíblia registrou que essas pessoas dirão: em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Qual cena da profecia no livro de Isaías, capítulo 25, elas veem quando proclamam: eis que este é o nosso Deus? O que foi descrito antes nessa profecia? Podemos ver a cena onde Deus dá um banquete com vinhos velhos e traga a morte para sempre por meio desses vinhos velhos. O que elas dizem sobre aquele que dá um banquete com vinhos velhos? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. O que permite que elas o reconheçam como Deus? É o vinho que traga a morte para sempre. Sem guardar a festa da Páscoa, ninguém pode saber disso. Somente os que guardam a Páscoa podem ter certeza do fato de que o vinho da Páscoa é o mesmo vinho que nos dá o perdão de pecados e a vida eterna. Para os que guardam os mandamentos de Deus, Deus dá o entendimento para que eles possam conhecer aquele que é verdadeiro, ou seja, Cristo. Por meio disso, nós, que temos celebrado a Páscoa, não podemos saber com certeza que Cristo nos trará a verdade da Páscoa quando Ele vier para essa terra? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Nenhum outro pode nos salvar. Somente Ele nos salvará. Não é a profecia no livro de Isaías, capítulo 25, que nos dá a certeza disso? Com isso, podemos ver a diferença entre os que ganham o entendimento daqueles que não, entre os que guardam os mandamentos de Deus daqueles que não. Quando Cristo vier a esta terra pela segunda vez, devemos ser o povo de Deus que aprende diretamente de Deus e que guarda seus mandamentos. Somente então podemos recebê-lo. Caso contrário, iremos rejeitar o Messias, assim como os fariseus e os mestres da lei fizeram 2000 anos atrás. Vocês se lembram do que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3? Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Isso significa que ele nunca conhecerá a Deus. Há dois tipos de pessoas nessa terra: as que consideram a Páscoa como importante e aquelas que não. Qual delas está certa? Os que não guardam a Páscoa insistem que não é certo celebrá-la. E os que guardam a Páscoa dizem que é certo celebrá-la. Como há esse desentendimento entre elas, a maneira absoluta de se resolver isso é ouvir o julgamento de Deus sobre o assunto. Vocês não concordam? No Evangelho de Lucas, capítulo 22, Jesus disse: tenho, o quanto ele desejou guardá-la, tenho desejado ansiosamente comer convosco
ou seja, celebrar esta Páscoa antes do meu sofrimento. Assim, o assunto sobre se a Páscoa deve ou não ser celebrada já foi julgado por Deus. Deus, que estabeleceu a verdade da salvação, colocou uma grande ênfase por todos os 4 evangelhos sobre esse assunto, dizendo: tenho desejado ansiosamente celebrar esta Páscoa, não é? Isso não é mencionado por todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Deus enfatizou mais uma vez há 2000 anos: eu certamente trarei a verdade da Páscoa. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, a lei da antiga aliança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Esses versículos descrevem a cena de Deus destruindo a lei da antiga aliança e estabelecendo a lei da nova aliança. Vamos ver o versículo 20. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, sem juramento, são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Em outras palavras, ele se tornou a garantia da nova aliança. Versículo 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o que ele tem? O seu sacerdócio imutável. Um sacerdócio imutável não significa que é um sacerdócio permanente e eterno? Há limites de tempo para os cargos que alguém possa ter sendo funcionário público. Normalmente, o tempo de cargo para o presidente é 5 anos na Coreia, e o tempo de cargo para algumas posições executivas de algumas empresas é de 2 anos. E quanto ao limite de cargo para o sacerdócio de Jesus? Sobre esse tempo, a Bíblia diz que o seu sacerdócio é imutável e que nunca terminará. O que significa que ele nunca terminará? Significa que ele é eterno, não é? É por isso que Jesus tem o seu sacerdócio, independentemente de quando ele venha. Em sua segunda vinda também, ele ensina toda a humanidade e cumpre o seu sacerdócio imutável. Então, que tipo de ordem sacerdotal Jesus cumpriu 2000 anos atrás? Capítulo 5, versículo 6. Como em outro lugar, também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo qual ordem? A ordem de Melquisedeque. Ele foi o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, apenas na sua primeira vinda? A Bíblia diz que ele é sacerdote para sempre. Então não seria a mesma coisa em sua segunda vinda? Ele virá a esta terra pela segunda vez, como sacerdote na ordem de Melquisedeque. Já que está escrito que ele virá como sacerdote na ordem de Melquisedeque, qual é a verdade que ele deve trazer? Certamente, é a Páscoa que ele deve trazer para nós. Não é por isso que, de acordo com o livro do Gênesis, capítulo 14, o sacerdócio de Melquisedeque é completo com o pão e o vinho, assim como através do dízimo? Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio que ele cumpriu em sua primeira vinda, muda em sua segunda vinda? O sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio que nunca pode ser transferido para ninguém. Então, sem dúvidas, qual é a verdade que Deus também deve trazer quando ele vier a esta terra pela segunda vez? Aquele que abre os vinhos velhos e dá um banquete com esses vinhos, que tem a habilidade de tragar a morte para sempre, certamente é o nosso Deus. Em outras palavras, quem é aquele que vem a esta terra para nos trazer
a verdade da Páscoa da Nova Aliança, de acordo com as profecias da Bíblia, certamente Ele é o nosso Deus. Quem nos trouxe essa Páscoa? Quem revelou a verdade que foi selada por cerca de 1.600 anos? Somos os que permanecem nos ensinamentos daquele que é o nosso Deus. Então, vocês podem imaginar o quanto nosso futuro será brilhante? Realmente, vamos pensar sobre isso por um momento. Imaginem que um homem viveu na Coreia sem saber quem eram os seus pais. Um dia, um dos milionários mais ricos visitou a Coreia para encontrar seu filho perdido. Nesse momento, seu filho vivia uma vida muito difícil. Ele mal conseguia se manter para viver, trabalhando em 2 e até 3 empregos. Mais tarde, ele soube que o seu pai era um milionário na América. Seu pai veio para a Coreia para deixar sua propriedade para seu filho. Esse homem era o filho que o milionário estava procurando. Vocês podem imaginar como ele se sentiu quando descobriu isso? Ele deve ter ficado imensamente feliz. Ele não podia nem imaginar como seu futuro se desdobraria. Ele vivia em uma casa humilde e alugada. Mas, assim que fosse para a América, ele herdaria todas as propriedades de seu pai. E mais tarde, se tornaria o CEO, já que ele era o filho do presidente de uma grande empresa. Vocês acham que ele conseguiu dormir depois de descobrir tudo isso? Ele não ficaria cheio de sonhos sobre o que aconteceria? Nós somos as mesmas pessoas que têm esse futuro brilhante diante de nós. Em pouco tempo, os seres espirituais de todo o mundo angélico e todo o universo nos invejarão. Eles irão proclamar: vocês são realmente incríveis. Vocês são os filhos e as filhas do Altíssimo. Quando apenas consideramos as situações que acontecem neste pequeno planeta Terra, podemos pensar: o que há de tão grande em celebrar a Páscoa? Qual é a grande coisa sobre guardar o sábado? É realmente uma grande bênção conhecer e receber o pai e a mãe? Isso porque os segredos do reino dos céus estão ocultos. Porém, o conhecimento dos segredos do reino dos céus não foi dado a nós, já que somos os filhos de Deus? No entanto, e se desistirmos do nosso direito como filhos de Deus, sem compreender como isso é valioso? Nunca devemos cometer esse ato tolo e de partir o coração. Irmãos e irmãs, imaginem que vocês sejam filhos de um dos milionários mais ricos que veio encontrar o seu filho perdido. Como vocês se sentiriam? Só de imaginar já deixa feliz, certo? Vocês se sentiriam nas nuvens. Vocês pensariam consigo: como a minha vida vai mudar? Como será o meu futuro? Se vocês imaginarem um futuro onde vivem em um grande palácio com muitas pessoas que estão prontas para lhes servirem, mesmo que elas não se refiram a vocês como príncipes ou princesas, vocês ainda não estariam felizes todos os dias? Cada momento das suas vidas seria cheio de grande alegria e felicidade, certo? Por favor, não considerem conhecer a Deus como algo trivial. Pode não parecer real que vocês se tornaram filhos de Deus, já que vocês ainda estão na Terra. É o mesmo com o filho perdido da história. Ele não podia acreditar o que esperava por ele enquanto estava na Coreia. Ele teve que ir para a América primeiro. Foi então que seu pai reuniu jornalistas para anunciar ao mundo: finalmente encontrei meu filho perdido. É o mesmo para nós. Logo teremos esses gloriosos momentos no mundo espiritual. Por isso, não vamos nos prender nas coisas transitórias e momentâneas dessa terra. E sim, vamos ansiar pelo brilhante futuro que Deus nos dará. Espero que vocês possam ser os filhos de Sião que entram no céu, o nosso eterno lar. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.